mas prepara, que o Tarcísio vai desbolsonarizar pouco a pouco, o que não quer dizer que ele vai ser um bom governador, não, muito pelo contrário, vai ser um lixo. Mas não vai ser um bolsonarista raiz, como muita gente estava acreditando, e eu falei isso logo depois da eleição. No dia que o Tarcísio foi eleito, eu falei, gente, não disse isso antes da eleição, porque a nossa campanha era pro Haddad ganhar, mas não pensem que o Tarcísio vai ser um bolsonarista nos 4 anos de governo, porque não vai. Vai ser no máximo nos 2, 3 primeiros meses, depois ele vai pouco a pouco tirar o bolsonarismo e vai ser um governo centrão. Quem na verdade manda em São Paulo é o Kassab. Ok, Tarcísio se encontrou com o Lula. Uma das fotos, é engraçado, eu tava no Twitter exatamente na hora que a assessoria do Lula publicou a foto. Eles publicaram 2 fotos. Primeiro era o Lula com o Tarcísio e o Kassab, e a outra era a foto da mão do Lula e da mão do Tarcísio assim, só um close nas mãos, não mostrava nem o resto. Aí eles apagaram e publicaram depois de novo 2 fotos, aí não com o close na mão, e a legenda que o Lula colocou foi uma legenda bem para provocar. Era uma legenda que dizia, estamos aqui juntos pelo bem do Brasil. Pra quem não sabe, pelo bem do Brasil era o slogan da campanha do Bolsonaro, era pelo bem do Brasil. E o Lula colocou aquilo de propósito, para provocar mesmo. Os bolsonaristas ficaram uma fera com o Tarcísio, os mais radicais. Os outros, como já começaram a abandonar o Bolsonaro, começaram a apoiar a decisão do Tarcísio, falando que ele tem que ver o que é melhor para São Paulo. Ok, é isso que chega. Hoje eu leio a notícia de que o Tarcísio, o governo dele, colocou o Bolsonaro na justiça. O governo Tarcísio está processando o Bolsonaro, cobrando 431 mil reais de multas. Essas multas foram aplicadas tanto em motocicletas quanto pelo Bolsonaro andar sem máscara durante a pandemia. Vamos lembrar que durante a pandemia tinha uma lei em São Paulo de que quem andasse sem máscara em determinados locais seria multado. E o Bolsonaro, tanto nas motocicletas quanto depois, ele andava sem máscara e tudo mais, e o Dória, que era o governador, aplicava as multas nele. Não o próprio governador, mas o governo Dória. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro não pagou nenhuma das multas. E a multa, quando você não paga, vai aumentando um pouquinho de valor. Não é igual os juros de banco, né? Mas vai aumentando um pouquinho o valor. E o governo Dória jamais cobrou essas multas do Bolsonaro, assim, jamais foi efusivo cobrando essas multas. Depois o Dória saiu e entrou o Rodrigo Garcia, que era o vice do Dória. Rodrigo Garcia também jamais cobrou essas multas do Bolsonaro. Vamos lembrar que o Rodrigo Garcia fez uma campanha no primeiro turno só batendo no Tarcísio para tentar ir para o segundo turno contra o Haddad. Não conseguiu e ele se bolsonarizou. Ele começou a apoiar o Tarcísio e ele muito mais próximo do bolsonarismo do que do centrão ou qualquer outra coisa. Ok, o Rodrigo Garcia também jamais cobrou essas multas do Bolsonaro. Então, se alguém leva uma multa e a multa não é cobrada, é como se não tem multa nenhuma. E não é que o Tarcísio começou a cobrar as multas do Bolsonaro. Ele não precisava. Essa é a melhor parte. Ele não precisava. O Tarcísio podia simplesmente esquecer, podia perdoar as multas. Ele como governador, podia perdoar a multa. Mas não. Ele foi lá e o governo entrou na justiça para cobrar 431 mil reais do Bolsonaro. Ou seja, além do Bolsonaro estar com um problema que ele não vai receber salário do PL e talvez seja expulso do partido, o Tarcísio ainda está cobrando a multa, o Bolsonaro vai ter que pagar na justiça, vai ter que pagar. Olha, e quando é cobrado na justiça é pior, que ele vai ter que pagar os custos processuais, vai ter que pagar a multa, vai ter que pagar os honorários advocatícios lá do estado de São Paulo, ou seja, vai pagar muito mais que 431 mil reais. Esse é o problemão do Bolsonaro aí. E uma coisa, o Tarcísio colocou o Bolsonaro na justiça, ele se encontrou com o Lula, falou com o Lula por cerca de 1 hora, e o plano do Tarcísio era o seguinte, a conversa dele com o Lula foi para o tema principal que ele tentou ali impor foi a privatização do Porto de Santos. Ele quer que o Porto de Santos seja privatizado. Só que o ministro dos Portos, que é o Márcio França, que foi governador de São Paulo por um tempo, ele era vice do Alckmin, né? Foi governador de São Paulo por 6 meses, que foi prefeito de São Vicente, aliás, o prefeito mais bem avaliado da história de São Vicente, que fica ao lado de Santos ali, o Márcio França é 100% contra. Então a privatização dos portos não vai acontecer no governo Lula. Mas o Tarcísio foi lá, porque é uma pauta ali da direita, sempre querer privatizar. Eles privatizam para levar algum, viu? Sempre privatiza para levar algum, sempre a preço de banana. Aí, como não deu a privatização, chegou em determinado momento da conversa, o Tarcísio falou, não, então faz uma concessão por não sei quantos anos. E o Lula escuta, ele não fala nem que sim, nem que não, mas eu vou te adiantar que a resposta é não. Não vai concessionar,
e não vai privatizar. O Tarcísio também pediu verba do governo federal para fazer um túnel entre Santos e Guarujá. Eu morei no Guarujá, é uma desgraça não o Guarujá, mas o que acontece ali. Quando você vai de Guarujá para Santos, você tem que pegar uma balsa. E aí agora, principalmente agora que é verão, ou final de semana, todo final de semana, aí não importa o ano inteiro, é uma fila gigantesca. Já fiquei às vezes 2, 3 horas na fila, e como eu estudava em Santos e trabalhava em Santos, é uma fila gigantesca para você conseguir atravessar de uma cidade para outra. E falam em fazer uma ponte, um túnel, alguma coisa assim, faz mais de 20 anos e nunca ninguém fez. O Tarcísio quer que seja ele, o cara que vai entrar para a história ali fazendo essa ponte ou esse túnel. No caso ele falou de túnel, não sei se vai ter verbo ou não, porque é um assunto que nunca saiu do papel. Mas essas foram as prioridades na conversa. E aí, chegou a parte que mais me surpreendeu. Faz uma semana, o Deltan Dallagnol é do Podemos, viu? O Podemos é base de apoio ao Tarcísio em São Paulo e é um partido que é aliado ao PSD do Kassab em vários locais do país. Vamos lembrar, o Podemos é o partido oficial da Lava Jato. Não é que o Deltan Dallagnol estava numa entrevista na CNN, aí perguntaram para ele, mas tem uma coisa, você vai apoiar o governo Lula sim ou não? Vamos lembrar uma coisa, o Podemos foi convidado pelo Lula a entrar no governo Lula. A presidenta do partido, que é a Renata Abreu, ela falou o seguinte, ela não falou isso publicamente, mas saíram algumas matérias na mídia, e pelo que eu fiquei sabendo, ela falou o seguinte, olha, a gente vai apoiar o governo Lula, mas a gente não pode apoiar oficialmente, a gente não vai ter ministério e oficialmente somos independentes. Por quê? Porque tem muito bolsonarista no Podemos, gente que veio lá da Lava Jato, era lavajatista e se tornou bolsonarista, ou seja, duas vertentes diferentes do fascismo, né? Lavajatismo é fascismo, bolsonarismo também. Então, e esse pessoal vai acabar saindo do partido se a gente entrar no governo Lula. E o Podemos tem dezenas de prefeituras no interior de São Paulo, e eles não querem perder isso porque a Renata Abreu quer ser candidata ao Senado e ela precisa ter muitas prefeituras, porque ela vai ter palanque em várias cidades do interior, junto a prefeitos. Então, ela não pode fazer isso, senão entrariam no governo Lula sem problema algum. Também estavam falando que alguns senadores do partido, no caso o Álvaro Dias não é mais senador, né? Mas Álvaro Dias, o Cajuru, o Eduardo Girão sairiam do partido se eles apoiassem o Lula. O que para eles não era o maior dos problemas. O maior dos problemas realmente é o projeto pessoal da Renata Abreu de ser senadora em São Paulo. Lembre-se que em 2026 são 2 vagas ao Senado, não precisa ganhar, pode ficar em segunda para ser senadora, e isso seria um desastre para ela. Mas, aí, o Deltan Dallagnol é perguntado se ele vai apoiar o Lula. Eu vou te mostrar aqui o vídeo da resposta dele. Eu espero que o YouTube não corte. Se cortar, eu vou deixar na descrição o vídeo do Dallagnol, que tem 40 segundinhos para você ver, aí você tira as suas próprias conclusões. Eu dei risada na resposta do Dallagnol. E o pior é que não foi só essa. Depois, ontem, o Dallagnol fez um outro vídeo. Esse outro eu não vou mostrar, eu vou comentar aqui. Olha só, Dallagnol. Ou ser ruim, independe de qual é a origem dela. Se ela parte do presidente Lula ou se ela parte de mim ou de qualquer outra pessoa. O que a gente precisa avaliar é o conteúdo da proposta. Sendo boa, de quem quer que parta essa proposta, eu vou apoiar, porque, mais uma vez, o meu compromisso é construir um bom Brasil. É para isso que eu saí de uma carreira mais estável, melhor, com melhor remuneração, para dar esse passo para a política. Eu estou falando de me aliar a causas. E eu preciso apoiar causas que sejam boas para o Brasil, seja quem for que a proponha, seja quem for que a defenda. Então, se o governo do PT, se algum deputado petista propuser uma causa, um projeto que for bom para o Brasil, o meu compromisso último é com a sociedade brasileira e com os brasileiros. Eu vou defender a ideia. Tchau, Dallagnol. Tchau. Muito bandido aí mostrando, né? Desculpa, até peço desculpa por mostrar esse lixo aí por muito tempo. Mas ele começou a falar isso. Por que ele falou isso? Que ele vai votar a favor de tudo que o Lula propôs, que o partido dele vai fazer parte da base de apoio, é por isso. E aí ia pegar mal para ele fala, não, olha, eu estou votando a favor dos projetos do Lula e o meu eleitorado é contra o Lula. Peraí, vai pegar mal. Então ele já começou a mudar o discurso. Veremos aí os próximos passos, mas a cada coisa que eu olho, eu fico embasbacado com o que está acontecendo. Falou.